Fala aí pessoal, beleza? Quem falou cá trazendo mais um vídeo sobre a Eurocopa, mais dois jogos hoje nas oitavas de final. França e Portugal se classificam e se enfrentarão nas quartas, reedição da final de 2016. E não faltou emoção, eu acho, nessas duas partidas. Talvez tenha faltado um pouco de nível técnico, não sei também. Quase tivemos zebra, quase, né? Por muito pouco ali a Eslovênia não consegue eliminar Portugal. E a França conseguiu evitar a prorrogação ainda, né, contra a Bélgica. Então vamos começar justamente falando de França e Bélgica, jogo que já foi semifinal de Copa do Mundo em 2018. A França levou a melhor lá pelo mesmo placar, 1-0. Na época o Umtiti fez o gol da vitória, né, o zagueiro, que não frequenta a seleção há muito tempo já, né? E hoje também foi gol de um zagueiro, só que foi o do zagueiro da Bélgica, o Vertonghen acabou fazendo gol contra. Eu até acho um pouco de sacanagem dar esse gol contra, porque o Kolo Muani chutou pro gol, a bola iria na direção do gol, seria gol. Eu acho que o goleiro tinha grandes chances de defender. Mas o desvio acabou, né, tirando ele da jogada, inverteu o caminho da bola e o gol foi dado contra para o zagueiro, experiente zagueiro Vertonghen, né, que já está longe do seu auge técnico, obviamente. Mas a França dominou a partida, teve o controle das ações, posse de bola, 19 finalizações no jogo inteiro, apenas dois chutes na direção do gol, é verdade, né? Não foi tão efetivo assim com as oportunidades que criou e aproveitou de um desvio para sacramentar a sua classificação. A França que entra, obviamente, como uma das favoritas, para mim, indiscutivelmente tem o melhor elenco de seleções do mundo hoje, finalista das duas últimas Copas, campeão em 2018, vice em 2022, sem perder, né? Não perdeu a final, perdeu foi na disputa de pênaltis para a Argentina. Bom, e a Bélgica, aquela geração belga acabou, né? Você tem aí alguns remanescentes, que é o caso do De Bruyne, o caso do Lukaku, o Carrasco também, né, faz parte daquela geração, mas o Courtois poderia estar, por decisão técnica do Tedesco, não foi convocado, e olha que ele jogou a final da Champions e jogou muito bem, eu não deixaria o Courtois de fora de jeito nenhum, ele deixou o Courtois fora, e eu acho que em dois momentos não, né, eu acho que é exagero falar que o goleiro falhou hoje, porque não dá para culpar o goleiro por um desvio, né, o Courtois talvez tivesse um reflexo melhor para virar pro outro lado, não, é praticamente impossível, né, não vou botar a culpa no goleiro, mas boto no treinador, com certeza. E o Vertonghen também pode ser culpado pelo gol contra, não sei. Mas de qualquer forma a França jogou melhor e merecia a classificação. A Bélgica, como eu falei, a geração não é mais a mesma, tem até jogadores novos surgindo, que é o caso do Doku, o Onaná no meio campo, bom jogador. O Openda ainda tem uma idade boa também, acho que ele tem 25 anos, né? Ele não fazia parte daquela outra geração. Mas não é mais aquele time de 2018 que eliminou o Brasil e que jogou realmente igual para igual com a França na semifinal da Copa de 2018. E terminou em terceiro lugar aquela Copa, inclusive, né? Conseguiu subir o pódio. Falando naquela geração belga, ela era comandada, né, pelo Roberto Martínez, hoje técnico de Portugal. Portugal que se classifica nos pênaltis contra a Eslovênia. Portugal controlou as ações da partida, obviamente, o time é bem superior. Só que a Eslovênia se defendeu muito bem, né? Não conseguiu deixar Portugal tão à vontade assim para finalizar. Portugal estava sem muito repertório também, né? Muito cruzamento na área, sendo que os jogadores da Eslováquia têm 2 metros, Eslovênia no caso, né? Tem 2 metros de altura, pô. São todos mais altos ali que o Cristiano Ronaldo e que o Cristiano Ronaldo estava na área, né? Que o esquema hoje foi o Rafael Leão na ponta esquerda e o Bernardo na direita, né? Ele não veio com os três zagueiros. João Palhinha fez uma grande atuação. Vitinha não jogou tão bem como foi nas duas primeiras partidas da fase de grupos. Eu acho que isso fez um pouco de falta também, né? Para o melhor desempenho de Portugal. E o Rafael Leão, que até agora não fez nenhum jogo bom na seleção portuguesa nessa Euro. O que a gente cobrava do Vini Júnior na seleção e ele fez uma grande partida contra o Paraguai, o Rafael Leão na seleção portuguesa também não jogou bem até agora. Tipo, ele teve bons momentos, só que ele rendia mais quando ele estava no banco, parece, né? Virou titular e até hoje, como titular, ele não convenceu em jogos importantes, né? Em amistosos, alguns jogos das eliminatórias ele rendeu, mas desde que ele virou titular absoluto que foi na Euro, ele não fez nenhum jogo bom. Não é por falta de tentativa, né? Ele simplesmente erra tudo que tenta. Já o Cancelo, que tinha ido bem mal nas primeiras partidas lá, naquela contra a Turquia nem se fala, ele hoje jogou muito bem, não ficou até o final, ele foi substituído. O Pepe estava fazendo uma grande partida, faz uma grande Euro, mas ele deu um presente ali no final da prorrogação para o time da Eslováquia, cara. Eslovênia, fica trocando toda hora. E o Benjamin Sesko perdeu um gol inacreditável. Ele que estava sendo pretendido aí por Chelsea, por grandes times aí do futebol europeu, né? Ele que joga no RB Leipzig, acabou renovando seu contrato lá. E acho que não quer dizer que ele é um jogador ruim por conta desse gol, né? Grandes jogadores já perderam gols inacreditáveis,
mas esse aí fez todo mundo lembrar do Kolo Muani na final da Copa do Mundo 2022 contra a Argentina, lance parecido. E a defesa também com o pé do Diogo Costa. Diogo Costa, sensacional a defesa dele. Depois ele vai e pega 3 pênaltis. Lembra também, obviamente, né? Eu lembro mais ainda, tô com a camisa do Palmeiras, mas eu sou vascaíno, né? Diego Souza contra o Corinthians 2012. Bom, e óbvio, temos que comentar sobre o pênalti perdido pelo Cristiano Ronaldo, defendido pelo Oblak. Todo mérito pro Oblak, foi uma defesa sensacional. Me lembrou a defesa que ele fez nas oitavas da Champions dessa temporada contra o Atlético. Contra o Atlético, ele joga no Atlético. Contra a Inter de Milão, né? Nas oitavas de final. Se não me engano, o Lautaro Martins que bateu o pênalti. Foi uma defesa muito parecida, o pênalti bem batido. E a defesa do Oblak é sensacional, né? O salto que ele dá, a plasticidade da defesa é incrível. E aí o Cristiano Ronaldo caiu em lágrimas, em desespero, ali chorando depois do pênalti desperdiçado, coisa que a gente nunca viu, né? O Cristiano Ronaldo chorar durante o jogo, tipo, depois que acabasse o jogo ele perdeu, beleza, né? Agora não tinha acabado ainda, e você viu ele destruído. Foi uma cena muito forte que a gente não imaginava ver, né? Nunca imaginamos ver isso. Vemos recentemente ele chorando lá depois do título perdido com o Al Nassr. 12 títulos, né? Teve a eliminação na Champions League da Ásia, ele chorou também, e a final da Copa do Rei Saudita. Chorou também, a derrota nos pênaltis, inclusive. Mas só depois do jogo, né? Só depois do jogo. E aí a gente lembra de 2016, fizeram várias montagens aí que realmente parece coisa de cinema, né? Ele motivando os jogadores, o Moutinho não queria bater o pênalti. Na Euro de 2016 Portugal foi campeão e ele fala, anda bater, se perder, né? Você sabe o resto. E ele motivando todo mundo como um líder faz, né? E hoje ele foi consolado pelos companheiros, né? Foi algo bem bacana de se ver e mostrando que esse elenco está unido, ao contrário do que a maioria das pessoas fala, pô, esse time não tá nem aí pro Cristiano, pô, eles não estão fechados como, sei lá, a seleção argentina tava com o Messi, e hoje eu acho que isso foi importante para mostrar que o elenco está unido sim. Todos os jogadores foram abraçar o Cristiano depois que ele perdeu o pênalti. Aí teve a roda pro segundo tempo da prorrogação, né? E Portugal estava bem caído, né? Eu achei que ia dar ruim nos pênaltis, mas acho que a defesa do Diogo Costa também foi fundamental para levantar a moral não só dele, né? Que pegou todos os pênaltis da Eslovênia e da seleção portuguesa. O Cristiano é o primeiro a bater, coisa que ele não tinha feito lá nos jogos do Al Nassr, né? Ele estava deixando alguém bater primeiro porque ele gostava de bater o último. Antigamente o melhor batia por último, né? Hoje em dia o melhor cobrador tem que bater o primeiro. E ele foi lá, bateu o primeiro, tirou o máximo que deu do Oblak, né? Ficou até um risco da bola ir na trave ou ir para fora. Mas foi aquela cobrança praticamente indefensável, né? Embora tenha sido um chute baixo, eu acho que o pênalti mais seguro sempre é no alto, mas tem o risco também de isolar. Mas eu acho que se treinar bastante não isola. Enfim, eu não sou jogador profissional para dizer isso, mas quando eu jogo não profissionalmente, mas eu sempre bato no alto e é difícil o goleiro pegar, né? Se você acertar o canto, né? No máximo a trave. Isolar para cima eu nunca fiz não. Pode errar também, né? Você querer bater no alto e acabar chutando meia altura sem querer, né? Acontece isso. A maioria que bate a meia altura de propósito, como eu acho que fizeram os jogadores da Eslovênia, né? Acabam facilitando um pouco pro goleiro, mas o Diogo Costa foi perfeito nas defesas dele. Acertou, né, os três lados da cobrança. E é o herói da classificação de Portugal, né? Não só pelos 3 pênaltis defendidos, mas também pela defesa no chute do Chesco, que tem demérito do Chesco também, mas tem muito mérito do Diogo Costa, né? Muitos goleiros já saem vendidos às vezes, nem acredito que dá pra fazer a defesa, né? E olha que em algum momento eu cheguei a criticar o Diogo Costa. Não criticar, né? Eu queria o Rui Patrício de titular, mas hoje o Rui Patrício não vive um bom momento, tá na seleção muito mais pela história que ele tem, né? Por ter sido um dos heróis da Euro de 2016. E hoje a gente vê outro goleiro sendo o herói também nessa Euro. Veremos se Portugal terá o mesmo final, né? Será campeão, assim como foi em 2016. Vai ter um adversário muito difícil pela frente, que é a França, que foi a grande adversária na final, né? Aquela Euro que foi disputada na França. E avançando desse lado, né? Dessa fase de quartos de final, Portugal pode pegar a Alemanha, que é a dona da casa. Ou a Espanha, que para mim é favorito no confronto, apesar da Alemanha jogar em casa, mas a Espanha, absurdamente, né? Eu acho que indiscutivelmente joga o melhor futebol dessa Euro. O que eles fizeram contra a Geórgia foi simplesmente fantástico, né? O 4x1 ficou barato. E lembrando que a Geórgia ganhou de Portugal na fase de grupos, apesar de ser um time reserva de Portugal. Então temos já 3 confrontos garantidos: Espanha e Alemanha, Portugal e França, Inglaterra e Suíça. E resta saber qual será o último confronto das quartas de final. Nesta terça-feira, então, teremos Romênia e Holanda 1 da tarde, às 4 da tarde, Áustria e Turquia. O lado direito da chave foi um pouco mais enfraquecido, né? Você tem a Inglaterra, que é considerada uma das grandes favoritas, mas que sofreu muito para se classificar ontem, fez uma fase de grupos tenebrosa, conseguiu passar em primeiro lugar com 5 pontos, uma vitória só, e isso deu
Isso deu sorte ainda, né? Isso ajudou a Inglaterra a cair do lado mais fraco da chave. Quer dizer, isso na verdade não influenciou em nada, né? Ela ficou em primeiro lugar, se ela ficar do lado mais fraco da chave foi por competência de outras seleções. E competência de outras, meu Deus do céu, eu vou acabar esse vídeo logo. Então vamos saber aí qual será o último confronto, será o vencedor de Romênia e Holanda contra o vencedor de Áustria e Turquia. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Holanda e Áustria pelo futebol apresentado pela Áustria na fase de grupos. Mas o time da Turquia no papel, eu acho que é um pouco melhor do que o da Áustria, mas a Áustria, ao meu ver, tem jogado melhor. O Ralf Rangnick está fazendo um bom trabalho por lá, coisa que eu não esperava depois de ver o que ele fez no Manchester United, né? Mas tem técnicos que na seleção vão muito bem, em clubes vão mal, tem técnicos que em clubes vão bem e na seleção vão mal, né? Cada um é cada um. Veremos o que acontece amanhã. Depois que os jogos acabarem, eu volto aqui para comentar. E só para avisar quem acompanha o canal de lives, né? Sempre tem live segunda e sexta. Nessa segunda eu não vou fazer a live, eu vou fazer na terça-feira depois do último jogo Áustria e Turquia. Logo após ali, 18 horas, 18h30, no mais tardar 19 horas, entraremos ao vivo para falar não só da Eurocopa, mas também da Copa América. O Brasil joga nessa terça-feira. Vamos falar da rodada do Brasileirão. Teve o clássico, já acabou o clássico, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians. A gente vai falar disso e tudo e muito mais nessa live na terça-feira. Então, se inscreva no canal de live se você não é inscrito ainda, link aí na descrição. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu.